solidão, depressão e superação. Como é que eu, de um quartinho alugado, sem banheiro dentro, consegui conquistar o meu tão sonhado e esperado espaço que é a minha casa que eu vivo hoje? Gente, sejam bem-vindos ao Portal Felipe Melo. Esse é mais um episódio dessa série documental que eu vou falar sobre a minha história, sobre o meu trabalho, sobre os desafios que eu passei para chegar até aqui. E esse episódio a gente vai falar um pouco sobre o por trás das câmeras, que muito pouco se fala quando a gente fala sobre a história de criadores de conteúdo. Eu, desde pequeno, moro em São Paulo, vim com 6 anos de idade para cá e sempre tive o sonho de trabalhar no meio da comunicação. Isso é algo que eu falei no vídeo anterior, que eu vou ressaltar aqui, que vale a pena falar sobre. Aos poucos, no desenvolver dessa história, eu tive vários desafios e um deles foi me manter através do meu trabalho. Iniciei o meu projeto com a primeira agência, que era a SLM Comunicação, que fazia alusão ao portal que se chamava Portal Se Liga Mania. Então eu usava a sigla e comecei nela a desenvolver os trabalhos, as coisas que eu desenvolvia dentro do portal, só que oferecendo como serviços para ter uma renda financeira. Montei meu estúdio, montei escritório, tudo isso dentro da minha própria casa, em meio a um relacionamento bastante conturbado que eu tive, mas ali começou a nascer um novo sonho, que fazia a coligação ao projeto que vocês conhecem hoje como Portal Felipe Melo. Em meio a tudo isso, passei por uma brava depressão, um relacionamento extremamente desgastante e me separei e fui morar sozinho. Eu me vi num pequeno quarto de 3 por 3 metros quadrados, que eu não tinha banheiro, não tinha cozinha, eu cozinhava dentro do quarto, o quarto era minha sala, meu escritório, meu estúdio, onde eu produzia conteúdos, onde eu vivia e morava e recebia amigos e afins. E nisso tudo, a depressão voltou com tudo. No começo eu até estava de boa, tava relutando ali, estava meio que fugindo da realidade, até para não aceitar que aquela era a minha nova vida, que aquele era o meu novo lugar para chamar de casa. Morava num kitnet, do nada me mudei para um quarto, que era só eu, um armário multiuso e um colchonete que eu chamava de cama. E em meio a tudo isso eu passei por vários desafios. Para quem assistiu o episódio do piloto do meu primeiro podcast, eu falo sobre passar fome, sobre ter comido comida estragada, que foram coisas que eu passei, foram coisas que até me machucam relembrar, mas que fazem parte da minha história e não tem como eu excluir isso, porque foi algo que me ensinou muito, principalmente para não desistir dos meus objetivos e chegar onde até eu cheguei. E em meio a tudo isso, eu desacreditei de mim, desacreditei do meu trabalho, desacreditei das minhas coisas. A realidade que eu vivia era assim. Eu morava num quartinho, passava toda aquela situação em meio à prostituição, drogas, tudo ali ao meu redor, uma energia extremamente pesada, e de noite estava em eventos de grande porte, entrevistando artistas. Então, tipo assim, a realidade não coincidia com o que eu realmente vivia. E as pessoas não viam isso. Claro, não colocava em redes sociais, era uma parte que eu não queria expor, mas as pessoas achavam, nossa, ele está muito bem, está tudo ok, está tudo certo. E só estava bem o que as pessoas viam, só o que eu queria mostrar. E isso foi algo que eu até passei por algumas críticas depois de ter exposto isso. Amigos me abordaram falando o porquê eu não falei, o porquê eu não gritei nesses momentos que eu precisei de apoio, de suporte, porque eu realmente me sentia mal, me sentia oprimido, me sentia vergonhoso para falar sobre esse tipo de coisa, e não era algo que eu queria expor, não era algo que eu queria mexer mais na minha vida, porque já doía muito. E dali para cá, eu tive que parar para olhar toda a minha história ali, minha trajetória percorrida, entender quem eu era. Eu não me entendia como profissional, não me entendia como pessoa, não me entendia como ser humano. Eu acho que eu cheguei ao ponto de desacreditar tanto de mim que eu desisti até de mim. Quase desisti da minha vida por várias vezes também, em meio a tudo isso,
Foi algo que realmente mexeu com o meu psicológico de todos os sentidos possíveis. Eu não tinha forças para me ver de pé, para tentar se reerguer, para tentar continuar a dar continuidade a essa história. Acabei me envolvendo me envolvendo não, o certo seria, acabei me entregando à minha fé, que era muito pouca, muito pequena ali naquela época, que eu não acreditava em nada, mas eu comecei a criar uma rotina de oração. Em meio a tudo isso foi mudando algumas coisas. No que eu fui abrindo os olhos, no que eu fui me entregando a isso, era chorando todos os dias ali de joelho, orando, pedindo para Deus para me livrar daquilo, para passar daquilo, porque aquilo doía muito, para chegar ao ponto que chegamos hoje, de poder ter a minha casa, de poder ter um espaço que eu me sinto confortável para fazer os meus trabalhos, para mostrar a minha realidade hoje, mostrar a superação que é hoje ter o meu lugar, que é um lugar que eu vou ser sincero com vocês, eu não sonhava com o que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje foi uma superação muito maior, algo muito inacreditável comparado ao que eu vivia e algo que eu nunca sonhei, nunca imaginei ter. Do simples porta-retrato, vaso, artigo de decoração, a um prato, a uma cama, a um sofá, a tudo aquilo que hoje faz parte dos itens que compõem a minha casa. E eu brindo o sucesso, brindo as conquistas, as pessoas que também passaram por essa trajetória, que me ensinaram muito, sendo boas ou ruins, mas eu aprendi com cada uma delas e foi essencial. Às vezes, um detalhe importante, às vezes a gente fica pensando assim, eu quero que saia tudo do meu caminho, tudo aquilo que me desafia, tudo aquilo que me possibilita de conquistar os meus objetivos. Só que a gente não pensa que por muitas vezes esses percalços são pessoas que a gente considera, que a gente gosta, que a gente tem amizade, que às vezes a gente acha que são pessoas que vão estar com a gente pro resto da vida, mas que a realidade é totalmente outra. Quando a gente começa a rezar, a orar e pedir para Deus livrar a gente de pessoas falsas, de coisas ruins, de maldade disfarçada de bondade, a gente começa a ver pessoas que a gente gosta, que a gente achava que era a verdadeira amizade, que era a verdadeira a participação na nossa vida, sair. E sair de uma hora para outra, inesperadamente. Por motivos fúteis, inúteis, mas que são um diferencial dentro de tudo isso. Então, tipo assim, eu vivi e vivo hoje uma libertação de todos esses desafios, de todas essas coisas que aconteceram, que foram necessárias para me tornar a pessoa que eu me tornei hoje e me ver forte o suficiente para, meio a qualquer desafio, mesmo que seja difícil, não desistir. Porque desistir jamais será uma opção. Desistir é para os fracos, já diz o ditado. Então, é acreditar, é persistir, é confiar, é se empenhar e se dedicar para fazer um trabalho que pode fazer você chegar onde você quiser. Tudo só depende de você. Gente, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui em mais um vídeo acompanhando a gente, acompanhando o nosso trabalho. Deixa o like, comentário, manda uma pergunta aí que a gente possa responder no próximo vídeo. Interage, compartilha com seus amigos e chegou ao final, vai lá na hashtag superação é tudo. Coloca lá nos comentários que a gente vai deixar um like, um coraçãozinho lá e agradecer por esse comentário, por ter interagido com a gente. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu posso acabar falando alguma coisa errada ou, enfim, não sabendo me expressar sobre algumas coisas, mas errar é humano e a gente está aqui para aprender. A cada vídeo a ideia é trazer assuntos e temas sobre a minha vida, mas que possa se conectar com você que está aí atrás, que possa te fazer enxergar uma luz no fim desse túnel, porque como o nosso amigo aqui, primo do meu marido, disse hoje, o buraco ele pode ser fundo, mas você tem que tentar sair dele. Não adianta se entregar à situação, não adianta... Justamente, não há poço tão fundo que Deus não alcance para lhe puxar e lhe tirar dele. Então é uma questão de fé, não é uma questão de religião.
é confiar, acreditar e fazer de tudo para realizar tudo aquilo que você tem em mente, tudo aquilo que você deseja. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por interagir, obrigado por fazer parte dessa história de 10 anos do nosso portal. E em breve tem novo material chegando aí, novos vídeos.